Mais vinho, mais música, mais informação. Programa Sou de Uva, aqui na Rádio Mulheres em Evidência FM. Você em Evidência. Olá, eu sou Andréia Ramos, sommelier e locutora dessa nossa rádio e do nosso programa Sou de Uva. Bem-vindos! É uma alegria imensa tê-los me ouvindo aí de onde você estiver. Quero convidá-los a sempre que quiserem interagirem comigo lá por direct no Instagram, no @soudeuva. Será sempre um prazer enorme. No programa de hoje trago um tema com o qual o pensador e filósofo romano Cícero deixou eternizado lá em 30 a.C. Dentre todas as sociedades, nenhuma há mais nobre e mais estável que aquela em que os homens estejam unidos pelo amor. Perfeita definição para as confrarias. Ele nunca poderia imaginar que elas surgissem, pois na época não existiam no conceito em si. Porém, foi visionário e deixou esse legado e descrição para todos os séculos até atual. No dicionário, confraria é uma palavra em latim formada da palavra con, significando junto, mais a palavra frater, que quer dizer irmão, irmão junto ou irmandade ou confraria. Estamos no programa Sou de Uva, que está só começando. Temos uma hora exclusiva para falarmos desta bebida que vai muito além de só despejar o vinho na taça, no copo, na xícara, onde você quiser e bebê-lo. Faço o convite para que acompanhe este programa sempre e vocês descobrirão um mundo muito mais amplo do que só beber o vinho. Vem comigo! No programa passado, encerramos a trilogia dos 3 grandes impérios do vinho no Velho Mundo: França, Itália e Espanha. Quem já veio me acompanhando pôde viajar por essas 3 culturas entendendo o vinho através da história, da gastronomia e da música. Antes de zarparmos para outros terroirs e outros vinhos, faremos essa parada estratégica nas confrarias e vamos entender a importância histórica e atual dessas pequenas sociedades responsáveis por grandes feitos na história do mundo do vinho. Ei, vocês aí, integrantes de uma boa confraria, seja ela qual for, ouvido ligado e taça na mão. Desde já, tchim-tchim. E assim faço meu brinde com vocês, que hoje serão meus confrades nessa viagem no tempo e na história. Vem junto comigo tirar uma fotografia genérica do que pode ser uma confraria nos dias de hoje. Do que precisamos? Essa semana eu fiz uma enquete no meu Stories e recebi respostas maravilhosas do que é ser uma confraria hoje em dia e por que participamos de uma. Bem, a começar, precisamos de um grupo de amigos, não é mesmo? Um assunto em comum, obrigatório. Definir o período de encontro e o lugar de reunião, correto? Bem, atualmente o último item não se torna mais obrigatório, já que estar no Zoom e longe de um lugar comum tornou-se o novo lugar comum em todas as reuniões. Para nós, no mundo do vinho, confraria representa a reunião de amigos em torno do aprendizado do vinho, de podermos beber aquele vinho mais caro e entendê-lo como um livro, dividindo o valor da sua garrafa e do conhecimento ali armazenado. E, na maioria das vezes,
preservamos os aprendizados e também o difundimos, principalmente pelas nossas redes sociais. Geralmente, ela inicia com todo mundo compenetrado no objetivo inicial, que é o estudo, e termina bem. Termina em muitos risos, música, brindes, um calor humano gigante. Termina em confraternização, palavra derivada também da confraria. Hoje eu diria que confraternização deriva a palavra aglomeração. Ai, que saudade de uma boa aglomeração, não é mesmo? E abro um parênteses para te falar que o programa de hoje está assim, num ritmo confraria, contido no início e evoluindo para uma boa festa no final. Só vem! Guardou a fotografia? Então, agora vamos viajar nos períodos históricos e colocar uma lupa nas confrarias que muitas vezes alteraram até mesmo o curso da história. Confrades, empunhem suas taças. Nas confrarias, a história da arte e da música estão totalmente interligadas, pois as irmandades surgiram pelo misticismo e pela religião que, por sua vez, queriam proteger sua arte e sua música, já lá na antiguidade. Porém, os primeiros registros oficiais surgiram na Idade Média, entre 1100 e 1200, mais ou menos, com os mesmos propósitos que na antiguidade. A confraria mais famosa, que por sua história perdurou ao longo dos séculos, foi a maçonaria, que nasceu da reunião de pedreiros, maçons em francês, das grandes catedrais francesas que tinham o intuito de proteger suas técnicas secretas de construção e amparar mutuamente suas famílias através de eventos de caridade. As pessoas que viveram no período entre 1100 e 1400 e mesmo antes tinham muito a recear da vida. Escassez de alimentos e dinheiro, lutas constantes e instabilidade política constituíram ameaças sempre presentes. O único fator constante presente era a religião. A igreja situava-se no centro da vida dos indivíduos e dos rituais cotidianos da sua existência. Era poderosa, rica e o sustento de muitos. Uma associação estreita entre religião, a música e o vinho da celebração era, portanto, completamente natural. E é nessa época que as primeiras irmandades vão se formando no mundo. Nesse período da Idade das Trevas, pessoas vão se reunindo para formarem verdadeiros grupos religiosos. A devoção pelas figuras dos santos vai aumentando e as irmandades com os nomes de santos e que os representavam vão crescendo na Europa católica, ao passo que, para cumprirem o ritual da missa, o vinho se faz presente nessas confrarias como um motivo de celebração cristã. À medida que o mundo romano declinava, os mosteiros proporcionavam um único refúgio seguro para os conhecimentos e as artes clássicas. Com um pano de fundo de instabilidade e insegurança, os mosteiros eram muito mais que meros retiros seguros. À medida que acumulavam ofertas de seguidores devotos, parece rede social, né, gente? Transformavam-se em instituições ricas e importantes, detentoras de propriedades e dos vinhedos da Europa. A população e devotos em geral, não tendo mosteiro para se refugiar dos perigos, usavam então das irmandades, dos encontros pré-determinados.
As orações, as estratégias de guerra, os assuntos da classe mais baixa sobre sobrevivência foram muito incentivados pelos mosteiros, que ofertavam seu vinho para essas celebrações informais. Ouça sem limites, mas atenção, beba com moderação. Sou de Uva é indicado para maiores de 18 anos. Ouvimos como plano de fundo no bloco anterior a música chamada de Cantochão, ou Canto Gregoriano, chamado assim porque foi composta de muitos cantos tradicionais reunidos num sistema organizado pelo Papa Gregório I, ainda no século VI. Esta coletânea tornou-se a música padrão da Igreja Católica Romana na Idade Média, no início dela. Ouvimos uma obra de Hildegard von Bingen, a primeira e maior referência musical da história nesse gênero, conhecida por Sibila do Reno. Ela combinou com êxito os papéis de compositora, diplomata e mística em meados de 1200. Suas confrarias não eram com vinhos. Historiadores nos mostram que eram baseadas em cerveja, já que ela também é famosa por produzir a sua. Ela foi da Alemanha, da escola dos monges trapistas. Na sequência, vamos ouvir Yesterday, Beatles. Viu? A confraria começa tímida. Porém, cantado pelos monges beneditinos. Então, Yesterday como canto gregoriano. Dessa vez, meus caros confrades, peço somente que apreciem seu vinho com um sorriso lindo no rosto.
No livro Os Pilares da Terra, de Ken Follett, e no filme, que tem livro também, O Nome da Rosa, com o eterno Sean Connery, vocês poderão ler com muitos detalhes sobre as reuniões das Irmandades, da presença do vinho e da música gregoriana nessa época. Então, formalmente, demos origem às histórias das Irmandades aqui no programa. E como será que elas se desenvolveram? Como já disse antes, a maçonaria configurou-se em uma, provavelmente a maior e mais famosa. Uma confraria que, ao que consta, conservou seu objetivo inicial, o de preservar segredos, nesse caso, segredos das construções das catedrais. E nesse ponto há controvérsias, pois alguns historiadores já defendem que os segredos das construções da antiguidade já eram guardados em confrarias muito antigas. Ao longo da história, foi se tornando uma sociedade secreta, predominantemente masculina, de onde surgiu principalmente lá na frente o Iluminismo, que antecedeu a Revolução Francesa em 1789. Os pensadores, os republicanos, filósofos, compositores, exemplo, Voltaire, Goya, Goethe, Mozart, George Washington, faziam suas confrarias para discutirem, estudarem e compartilharem seus conhecimentos a seco. O que vocês acham? Já pensou em uma confraria que é listada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade? Incrível pensar nisso, né? O ano é de 1154 e as vestes, que seriam um uniforme, foram definidas em vermelhas e até hoje eles a usam. São epitogas, aquelas capas utilizadas pelos juízes, e é muito provável que essas vestes são o que mais refletem a longa história da região vinícola de Saint-Emilion. Sim, a confraria mais antiga do mundo, o Jurat de Saint-Emilion. São 180 membros atuais que protegem um legado criado há 800 anos atrás e mais de 3.000 embaixadores pelo mundo, protegendo e divulgando a cultura do vinho dessa grande região de Bordeaux, que se iniciou como confraria. Entre eles, estrelados chefes, sommeliers, celebridades atualmente. Eu consigo me lembrar que o Sting faz parte dela. Desde a época romana, quando as primeiras vinhas foram plantadas, até os dias de hoje, gerações de enólogos moldaram as vinhas de Saint-Emilion. Ao longo dos séculos, homens e mulheres trabalharam para fazer vinhos de reputação incomparável, mantendo um olhar atento no futuro e, ao mesmo tempo, respeitando as tradições. Então, estamos lá em 1154. A Aquitânia, sudoeste da França, ficou sob domínio inglês, mas Saint-Emilion procurou obter um certo grau de independência. Desde a chegada da Ordem Beneditina, a influência religiosa de Saint-Emilion cresceu rapidamente. Olha só as irmandades surgindo por aí. Saint-Emilion adquiriu status especial de jurisdição em 1199. Foi concedida pelo rei John Lackland, um dos filhos de Leonor da Aquitânia. Então, um rei da Inglaterra, porém herdeiro da Aquitânia, sudoeste da França, quando ele assinou a Carta de Falaise, que delegava poderes econômicos, políticos e judiciais a dignatários e magistrados para a gestão e administração geral da cidade. Foi assim que o Jurade surgiu, foi assim que a confraria chamada Jurats de Saint-Emilion surgiu. Em troca, começou um comércio muito ativo de vinho Saint-Emilion para a Inglaterra através de Libourne.
No século XV, uma proporção significativa das deliberações e decisões de jurado dizia respeito ao vinho. O jurado supervisionou a produção e fabricação de vinhos tintos, manteve a marca dos vinicultores que foi queimada em cada barril, tomou medidas firmes contra a fraude e destruiu vinhos de má qualidade. Mas, acima de tudo, o jurado verificava se as uvas estavam maduras e até determinava a data de início da colheita. Era a bandvandage, proclamação da colheita, e era uma forma eficaz de controlar a qualidade. Essas medidas essenciais garantiram a prosperidade e a grande fama dos vinhos Saint-Emilion ao longo dos tempos. E tudo isso por causa de uma confraria muito bem formada, com objetivos muito bem estabelecidos, que foi elevar uma região vinícola a um status de melhor produtor do mundo. Olha, vejam só o poder de uma confraria. Non querrei donzella fea che anta mia porta pea. Non querrei donzella fea e negra come carbone che anta mia porta pea nem faça come sisone. Non querrei donzella fea che anta mia porta pea. Acabamos de ouvir a Trova. O nome da música é Não Quer Eu, ô Donzela Feia, estilo medieval que deu origem às músicas populares de amor e escárnio da atualidade pelo mundo todo, chamada de música profana no seu surgimento. Os jurats de Saint-Emilion surgiram na época das cruzadas, dos ideais da cavalaria e da vida na corte. Esse mundo da cavalaria expressou coragem, galanteio, lealdade, cantar o amor, os amigos, os maldizeres, e o escárnio ganhou êxito. A canção que ouvimos é de composição do rei espanhol Alfonso o Sábio, que antecedeu em 200 anos os reis católicos mencionados lá no programa da Espanha. Traduzindo o trecho da música que ouvimos para os dias atuais: se me vires agarrado como uma mulher feia, aparta que é briga. É uma canção de escárnio, provavelmente contra os mouros que haviam invadido naquela época a Península Ibérica. Um dos cantores da atualidade que expressam o trovadorismo como ninguém através das canções de amor, amigos ou escárnio é Sir Elton John. Vamos ouvir ao vivo, com a taça na mão, com um vinho delicioso aí, esse trovador em Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how I want
off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Continuamos na França, porém alguns séculos mais tarde. Estamos em Vertou, em Champagne, onde estourou a Revolução Francesa e lugar onde selou também o término das guerras pós-revolução. Situada em meio a colinas cobertas de vinhas, a charmosa Vertou é conhecida por suas caves de champanhe, muitas delas oferecendo degustações e passeios imperdíveis. Caminhos sombreados por árvores seguem a linha das antigas muralhas romanas até a porta Baudot do século XIII, o único portão remanescente da cidade antiga. A medieval Église Saint-Martin é o lar do órgão Albertin de estilo barroco, um dos mais antigos do mundo. Após 25 anos de revoluções e guerras, a França, enfim, iria dedicar-se a uma longa era de reconstrução. A data é algum dia em setembro de 1815. 300 pessoas, incluindo os imperadores da Áustria e da Prússia, a atual Alemanha, estavam presentes no banquete que o Duque de Wellington ofereceu em ocasião da derrota de Napoleão Bonaparte em Waterloo. Essa reunião é chamada de o Banquete do Czar e significou a maior confraria no estilo banquete da história. Além da importância da presença dos imperadores que estavam do lado vencedor, o chefe Carême foi chamado para realizar esse banquete. Marie-Antonie Carême foi o chefe dos reis e o rei dos chefes. Ele é o responsável pela criação da alta gastronomia francesa e o fazia com estilo. Suas especialidades eram os doces e montava mesas de doces inspirados nas grandes arquiteturas do mundo antigo. Esse banquete contou com uma sequência de 24 pratos e o grande final, a mesa de doces ao estilo monumentos arquitetônicos. Até hoje, vez ou outra, esse grande banquete serve de inspiração para alguns eventos do mundo da arte e da alta gastronomia. Ora, e por que um banquete foi chamado de uma grande confraria? Pergunta que não quer calar. No período pós-Revolução Francesa, durante esses 25 anos de guerra,
os franceses conseguiram manter o direito mais fundamental para a liberdade, o de compartilharem uma refeição com seus amigos e vizinhos. Havia muito tempo, os banquetes eram um assunto da maior seriedade na França. Não porque eram apenas uma maneira agradável de comer e tentar ser feliz nesses tempos, mas porque desempenhava função social, retratava uma identidade, normas de conduta e relações de poder. Os banquetes tornaram um meio muito útil de encorajar la fraternité entre pessoas de classes sociais diferentes. Durante essa era da Revolução, esses banquetes foram organizados por comunidades locais, onde os cidadãos compartilhavam a comida e o vinho e brindavam a Revolução. Robespierre fez um bom uso de banquetes durante a era napoleônica. Esse estilo de confraria é aquele que inicia tímido e finaliza por vezes até perigoso. Em tempos de desenfreada intolerância, eles continuavam a desempenhar uma função política, proporcionando a monarquistas e republicanos oportunidades para que pudessem sentar-se lado a lado e socializar com os que aderissem às suas próprias causas. Mas vejam, havia polarização, haviam pensamentos heterogêneos e havia, aliás, vinho demais. Muitas vezes as coisas iam muito longe. Nas memórias de Alexandre Dumas, ele relata que um desses banquetes escapou por uma das janelas dos novos restaurantes novidades da época para evitar ser implicado no incidente. As confrarias se deram na chamada Campanha dos Banquetes, e a palavra de ordem para iniciá-los era trabalho e pão. Uma das passagens da literatura mostra o motim em Paris de 1832, imortalizado por Victor Hugo no romance Les Misérables. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you give all you can give so that our banner may advance? So
sword. The chain will be broken and all men will have their reward. Will you join in our crusade? We will be strong and stand with thee. Somewhere beyond the barricade, is there a world you long to see? Do you hear the people sing? Say, do you hear the distant drums? It is the future that we bring us tomorrow. Will you join in our crusade? We will be strong and stand with thee. Somewhere beyond the barricade, is there a world you long to see? Do you hear the people sing? Say, do you hear the distant drums? It is the future that we bring us tomorrow. Ouvimos Do You Hear the People Sing, da peça aclamada Les Misérables. Victor Hugo foi um escritor que viveu na época das revoluções, da Revolução Francesa, do período das guerras, e todo esse período ocorreu dentro do romantismo, que teve o iluminismo dentro desse período. Ouvimos a Quinta Sinfonia de Beethoven, compositor que foi porta-estandarte do período romântico, o gênio dos gênios, e que esse ano comemora 250 anos. Bem, todos eles faziam parte verdadeiramente de confrarias, e as passagens na história e as referências fazem uma alusão de que participaram de alguma forma da campanha dos banquetes. O período romântico que a música trata ocorreu durante todo o século XIX. No seio da natureza, todos os bons, todos os maus seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu beijos e vinho e um amigo leal até a morte. Deu força para a vida aos mais humildes e ao querubim que se ergue diante de Deus. Esse foi um trecho da adaptação do poema de Franz Schiller para a Ode à Alegria de Beethoven, que estamos ouvindo ao fundo. Muitos são os músicos contemporâneos que se inspiraram em Ode à Alegria e a Nona de Beethoven. Chuck Berry dizia que os tempos dos clássicos se esgotara e chegara o rock and roll. Porém, os acordes de Beethoven sempre estariam à frente de qualquer época. Vamos animar com Chuck Berry em Roll Over Beethoven, de 1952. E, gente, não esquece o vinho! O meu, o seu, vamos lá, taça na mão! Local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling arthritis sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rockin' in 2 by 2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Yes, sir. Try for further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues.
don't you step on my blue suede shoe. Hey, diddle, I'ma play my fiddle, ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky to do. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues. Você está ouvindo o programa Soul de Uva, aqui na Rádio Mulheres em Evidência FM. Você em Evidência. Vamos para a Inglaterra, 1734. A primeira confraria no modelo mais parecido com o nosso atual, chamada a Sociedade dos Diletantes, é criada num pub londrino. Uma das figuras mais pitorescas do século, Sir Francis Dashwood, fundou a Society of Dilettanti, do italiano dilettare, deleitar, para reunir pessoas que tinham completado o Grand Tour. O hábito de viajar e de conhecer os costumes estrangeiros que completava a educação do gentleman inglês, entre meados do século XVII e o final do século XVIII, era chamado de The Grand Tour. Dashwood era barão, baronete, segundo ministro das comunicações, membro do parlamento e ministro da fazenda. E estava sempre bêbado. No primeiro domingo de cada mês, 40 cavalheiros se encontravam com Dashwood em Covent Garden. O grupo sempre tinha os melhores vinhos para brindar a beleza e a vida, evocando lembranças do sol da Itália naquela sombria e fria Londres. Com trajes diferentes e codinomes, exploravam novidades exóticas como café, chocolate e sorvete. Além disso, colecionavam antiguidades, patrocinavam expedições arqueológicas e publicavam livros importantes sobre arquitetura e escultura. Ao brindar, diziam 3 frases. Seria ludo, que significa coisas sérias sob um espírito brincalhão. Res est severa voluptas, o prazer é uma coisa séria. E viva la virtu, longa viva as belas artes. Existindo até os dias atuais, com 60 membros, a sociedade conta entre seus membros com figuras importantes do mundo das artes e da cultura, reunindo-se 5 vezes por ano no Brooks Club de Londres para jantar. As vagas nesse clube só ficam disponíveis com a morte ou a saída de um sócio e são preenchidas em eleições nas quais cada membro pode propor ou apoiar um candidato. É interessante dizer que até o local atual tem uma relação com o vinho. O fundador do Brooks Club foi William Brooks, agiota e comerciante de vinhos. Por esse motivo, em suas dependências, boa comida, vinhos de qualidade e tabacos finos sempre tiveram lugar de destaque. Como comentou o romancista inglês Horace Walpole, a qualificação oficial para ser membro é ter visitado a Itália, a extraoficial é beber. Bom, eu acho que eu me enquadro aqui nessa confraria, né? Quem de vocês também enquadraria aqui? Tried
Algumas outras confrarias criadas na Europa e que influenciaram o Novo Mundo de forma irreversível no século XX. Em 1938 é criada a Confrérie des Cavaliers du Testament. Em 1881 a Confraria Lentejana. Em 1982 a Confraria do Vinho do Porto. Para explicar o Novo Mundo, onde aterrissaremos nos próximos programas, foi preciso falar das confrarias. Afinal de contas, foram as irmandades que fizeram nossos vinhedos, a época da colonização, e foram as confrarias tão responsáveis pela nossa independência. As confrarias dão a volta pelo mundo, fazem história e são totalmente comprometidos com seu propósito. Sobreviveram ao tempo e impunham sua bandeira, suas crenças, além de serem redutos de compartilhamento e apoio entre seus membros. Esse programa foi em homenagem a todas as confrarias, milhares pelo mundo e milhares no Brasil. Garanto que, além da reunião e amigos e aprender de vinhos, cada uma tem a sua particularidade, sua identidade, sua bandeira. Vida longa às confrarias que estão aí para fazer a sua diferença. E é claro, não posso deixar de comentar vida longa à criação da maior confraria do Brasil pelo movimento da Larissa Mosqueta. Vida longa às confrarias que se formaram através do seu curso de vinhos Chardonnay com pipoca, uma homenagem à confraria Homo Imbibens, a qual sou madrinha com muita honra e alegria. E, gente, uma grande, a maior das homenagens à minha confraria de alma, de vida, aquela responsável por eu estar aqui fazendo esse programa para vocês. A confraria que sou membro, onde criamos nossa identidade, onde temos nosso propósito, onde cresci como pessoa. É ela, Coxinha com Rosé. Esse programa é dedicado com muito amor a vocês e a nós. Dá-lhe Coxinha com Rosé, a melhor harmonização da vida. Aqui fecha o nosso programa Sou de Uva. Hoje conhecemos um pouco mais das origens da confraria e o que significou e significa no mundo, e particularmente no maravilhoso mundo do vinho. Espero que vocês tenham aproveitado as histórias, as músicas e os vinhos de vocês. Que sejamos felizes e façamos de nossas confraternizações momentos de total prazer. Continue nos ouvindo pelo site www.mulheresemevidenciafm.com ou através do app lá no Android com o mesmo nome, Mulheres em Evidência FM. E se está curtindo mesmo o programa, nos sigam lá no Instagram, no meu, @soudiuva, e no da rádio, @Mulheres em Evidência FM. Podem interagir, por favor, pedindo músicas, tirando dúvidas, dando sugestão de próximos programas. Eu vou adorar. Obrigada a você, ouvinte, e que hoje foi meu confrade especial. Aproveite sua noite. Tchim, tchim. Saúde. Somewhere only we know.
need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? So